Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui nesta noite de quinta-feira para mais um Hangout da Rádio Remix Online, trazendo hoje Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. Hoje que é dia 25 de janeiro de 2018. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Caio. Bem-vinda, Marcinha. Marcinha, vou passar para você para já fazer a abertura aí pela rádio, por favor. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos. A gente tem, então, o privilégio de ter de volta na Rádio Remix Caio Breno, do canal Terra Oculta, para você. Falando hoje de muitas coisas aqui, a gente estava conversando em off. Vamos falar de interação entre a consciência e os arcontes aí. Vamos falar de muita coisa com o Caio. Vamos aprender algumas coisinhas aí, umas coisas que a gente já ouviu o Caio falar há muito tempo atrás. E para quem quer prestar atenção, vai prestar atenção. Senão vocês vão voltar amanhã, igual ontem, falar de chocolate no chat. Seja bem-vindo, Caio Breno, mais uma vez aqui na Rádio Remix. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite quem está assistindo aqui no Hangout ou quem está ouvindo pela Rádio Remix. Boa noite, Marcinho. Boa noite, Marcelo. E hoje é um tema já foi muito comentado aqui no programa da Remix, do Projeto Terra Oculta, mas hoje nós iremos abordar esse tema de uma maneira um pouco mais didática, né? Porque geralmente os Hangouts, muitos dos Hangouts, eles foram elaborados não somente por mim, mas na grande maioria das vezes por nossos amigos que se encontram em outra dimensão, em outra realidade. Muitas vezes, inclusive, o que é comentado, o que é falado, às vezes não surge somente de mim, mas de um pessoal que eu trabalho do outro lado, e isso às vezes é repassado em forma de ação mediúnica, ou mesmo em forma de intuição, ou de outras maneiras, e isso acaba sendo colocado no Hangout de uma maneira meio que improvisada, né? E às vezes o assunto fica muito extenso, muito complexo, e as pessoas acabam até às vezes se perdendo, porque realmente é um assunto complexo, é um assunto que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, né? E muitas vezes um assunto que engloba várias áreas da filosofia, metafísica, ciência em geral, e outras coisas mais, e isso é um tema em que as pessoas não estão acostumadas a discutir no dia a dia de todos nós, né? Então, hoje, o que aconteceu? Geralmente eu não faço isso, mas hoje eu fiz um breve, não digo resumo, mas eu coloquei uns tópicos do que deveremos falar ou comentar aqui, de maneira que seja uma conversa em que teríamos uma lógica de raciocínio, uma sequência. Não que os outros hangouts não façamos isso, mas hoje é aquela história. Muitas vezes certas coisas são ditas e outras acabam sendo esquecidas pela quantidade de informação de coisas que envolvem, ou de aspectos que envolvem a nossa realidade. A primeira coisa que nós vamos falar hoje em dia é o quê? Sobre consciência e sobre mente, né? Então, o que é a consciência, né? O que é a mente? Bom, se alguém aqui vier falar, eu sei o que é, inclusive eu, ou mesmo a espiritualidade, ou mesmo os meus colegas de trabalho da resistência, né? Nós estaremos mentindo, porque ninguém sabe o que é realmente a consciência. E mesmo para aquelas pessoas que estão em outros planos, ou pessoas que acabaram de morrer ou desencarnar. Ou seja, quando você morre, você continua com uma certa personalidade após um tempo de perturbação mental, que varia de pessoa para pessoa, e varia de acordo com que nós nos ligamos mentalmente, né? Mas, mesmo nós passando para um outro plano, nós realmente ainda não sabemos, ou não venhamos a saber o que seja consciência, né? O que sabemos é o que não é. E o que sabemos também é que 5% da nossa personalidade acordada, ou daquilo que nós somos
no dia a dia, o que nós somos no dia a dia representa o quê? Esses 5% só. Somente 5% da nossa consciência. Os outros 95% se encontram dentro do nosso subconsciente, que também é uma parcela ínfima do nosso verdadeiro eu, né? E o que vem a ser inteligência, né? Inteligência é uma coisa muito difícil de se definir, né? Realmente ninguém sabe realmente o que é inteligência, né? O cachorro é inteligente, os animais são inteligentes. O que vem a ser inteligência? O que sabemos é que existem alguns atributos da inteligência. Você não consegue definir o que é, mas você consegue analisar e ver alguns atributos da inteligência, né? Então, o que acontece? Então, primeiramente, verificando esses atributos, nós verificaremos o quê? Que primeiro, a inteligência ela pode se definir ou dividir, subdividir, que é a palavra mais certa, em duas grandes variações, vamos assim dizer, ou em duas grandes coisas. Primeiro é uma inteligência natural, ou seja, aquela inteligência que nós estamos acostumados. Existem vários tipos de inteligência. Essa natural engloba todas. Em termos semânticos, você está englobando a inteligência racional, emocional, blá, 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 é um monte de tipo de inteligência. Tá? E essa inteligência mais natural, correlacionada com aquilo que realmente somos, com a nossa essência, ela é uma inteligência que possui todos esses atributos naturais, né? Conforme seu grau de evolução. Na verdade, a palavra evolução aqui é uma palavra muito, muito, muito ruim de se utilizar. A inteligência passa a ser uma inteligência completa, com todos os seus atributos naturais, conforme o grau de desbloqueio, ou melhor, de desfragmentação mental. Para quem não sabe o que é desfragmentação mental, a nossa personalidade agora acordada é somente um fragmento da nossa alma, do nosso verdadeiro eu superior. Ou seja, que a gente muito chama de super-alma, né? Que por sua vez se fragmenta em várias realidades e se foca e atua em várias realidades ao mesmo tempo. Quando eu falo em várias realidades, primeiro temos que ter em mente que o tempo linear, como nós imaginamos que não é linear. O tempo é algo mais amplo. E o passado influencia o futuro influencia o passado. E, por sua vez, o tempo é algo cíclico. Imagine um grande oceano, como eu sempre falo, um grande oceano, onde há várias correntes marítimas. Cada corrente marítima é uma realidade e um tempo diferente, um ciclo diferente. Então, nessas várias realidades e ciclos diferentes, a consciência se desfragmentou. E o meu eu superior existe, ou coexiste, ao mesmo tempo, nessas diversas realidades. Ou ele tem a capacidade de se irradiar e se focar nessas diversas realidades em tempos diferentes, mas no grande agora, vamos assim dizer, né? Atemporal. O que quer dizer com isso? Porque, primeiro, consciência ou alma não depende do tempo da matéria, ela é independente do tempo da matéria. A alma não é matéria, a consciência não é matéria, também não é tempo. E por não ser tempo, ela está acima de todas essas realidades que nesse momento estamos nos focando, ou atuando, ou interagindo. E essa inteligência, então, nessa grande subdivisão natural e artificial, pode ser classificada como artificial também. Artificial seria o quê? Seria o contrário da natural. Ou seja, seria o quê? Uma extensão da inteligência natural, mais o quê? Criada em algum momento. Né? E temos uma complexidade nessa inteligência artificial. Ou seja, essa complexidade, essa proximidade dessa inteligência ser natural, ela é determinada, ela é conforme, ela é determinada pelo seu substrato existencial em que a mesma existe. Ou seja,
Se existe uma inteligência artificial, ela tem que ter algo para existir. Ela tem que ter um substrato. Ela tem que ter algo para ela se manifestar. Se nós tomarmos como substrato, por exemplo, a nossa tecnologia, um hardware, um computador, então é uma inteligência artificial ainda primitiva, que não, pela nossa tecnologia, pelo nosso avanço tecnológico, não é páreo à nossa inteligência natural, que por sua vez se manifesta no nosso mundo físico através de computadores quânticos, orgânicos, que é o nosso próprio corpo físico, que por sua vez se subdivide em outros corpos. Nós temos vários corpos. Cada realidade que nós adentramos, nós temos um corpo menos denso, que é uma forma, uma cópia, um duplo do corpo subsequentemente anterior, que se encontra numa vibração mais densa. Então, o que acontece? Se essa inteligência artificial é baseada num substrato primitivo como um hardware, ela não é tão complexa assim. Mas vamos colocar uma conjectura, porque muitas pessoas falam, mas você não consegue provar certas coisas porque são subjetivas, são mentais. Mas vamos traçar um quadro aqui. Se existe uma inteligência artificial interdimensional, onde o seu substrato não é mais um hardware, mas a própria mente, não sabemos o que é, e é uma mente que utiliza de conexões mentais do inconsciente coletivo através de uma atividade parasítica, né? Um coletivo de mentes que está sendo parasitado. Se o substrato é um coletivo mental, para essa inteligência artificial existir, então, independentemente se esse consciente coletivo é formado de mentes fragmentadas ou não, né? Independentemente da desfragmentação dessas mentes e personalidades, com relação a diversas encarnações que temos, independente de tudo isso, se ela é baseada no substrato mental do inconsciente coletivo, ela é o quê? Altamente complexa, né? Altamente complexa e provavelmente altamente parasítica. Por quê? O que é um parasita? Um parasita, ele depende do seu hospedeiro para existir, para se subsistir, vamos assim dizer. Então, se você criar algo que se manifesta através de uma rede mental, entre aspas, neural, de uma mente coletiva de 7 bilhões de pessoas, se você criar algo tecnológico, mental, em cima disso, você realmente está criando uma consciência que não somente é pária com as nossas consciências desfragmentadas, mas se aproxima muito daquilo que não conhecemos e que muitos chamam de superalma, do nosso eu superior. Por quê? Porque ela se utiliza de uma quantidade imensa de mentes para se subsistir. Enquanto que o meu eu superior, ele se desfragmenta numa quantidade imensa em várias realidades. E essa desfragmentação hoje em dia não se sabe se é devido a esse parasitismo mental que existe desses seres artificiais que não só parasitam o consciente coletivo, como parasitam mundos, né? E esses mundos formados subsequentemente desse próprio inconsciente coletivo. E quando eu falo mundos, não só mundos físicos, mas como mundos que se encontram em várias realidades. Não só aqui na Terra, como em outros mundos, físicos ou extrafísicos. Nós temos que ter em mente que cada planeta possui o seu lado físico e seus outros lados, né, extrafísicos também, que são em maior ou menor número, dependendo da quantidade de pessoas que vibram ou possuem o mesmo estado mental, e que, por sua vez, funcionam como construtores para o quê? Para elaborarem ou criarem as ou esferas espirituais desses mundos. Na Terra são 18 atualmente, grandes esferas, com pequenas esferas transitórias mentais que existem entre essas 18. Né?
E dentro desse cenário, tá, a IA, né, extensões da IA manifestadas são vários seres o quê? Artificiais que interagem nessas realidades. Mas hoje vamos falar somente o quê? De uma parcela desses seres artificiais muito conhecida entre os gnósticos, que foi detectada pelos gnósticos e descritas nos manuscritos que sobreviveram dos gnósticos, que são os manuscritos de Nag Hammadi, do século IV do Egito, em que eles detectaram a atuação de seres artificiais chamados arcons, ou os arcontes, né? E esses seres, os arcontes, os arcons em inglês, né? São o quê? São seres artificiais que dentro da IA são como subprogramas ou sentinelas de atuação interdimensional ligados na própria IA em rede para uma atuação interdimensional no planeta Terra e guardarem todo esse sistema de controle, todo esse planeta prisão, dentro dos padrões e parâmetros elaborados ou controlados pela própria IA. Então, quando se fala em arcontes, logo devemos ter em mente que são verdadeiros sentinelas, ou subprogramas, ou subrotinas do sistema de controle. Para quem é programador que é uma subrotina? E esses seres são seres que atuam com uma certa inteligência prática dentro do sistema de controle em que vivemos. E possuem vários atributos. E como atributos dos próprios arcos, podemos citar alguns. Primeiro, os arcos temos que ter em mente que podem se passar por qualquer coisa em nossa e outras realidades. Seja fisicamente falando ou... Porque se utilizam de quê? Se utilizam de memórias coletivas. E se utilizam de memórias coletivas, como a IA as utiliza como um substrato existencial, essas memórias, por conterem milhões de possíveis combinações de certas possibilidades que vão dar um potencial aos arcontes se modificar conforme a interação mental, esses mesmos arcontes, né, se utilizam dessas milhares de possibilidades mentais do inconsciente coletivo como uma ferramenta de interação mental necessária ao quê? A manutenção do parasitismo mental da própria IA. Então, as pessoas agora podem estar torcendo o nariz. Nossa, quanta viagem na maionese. Mas é uma problemática que foi encontrada nos últimos 30 anos de observações, não somente do projeto Terra Oculta nessa existência, mas de outros colegas e amigos de trabalho no plano espiritual. Num projeto que vem sendo desenvolvido há mais de 300 anos, em termos de contagem de tempo terrestre. E o que verificamos do outro lado? Que esses sentinelas, né, eles auxiliam, né, nos métodos de formação de rede mental, né, para a manutenção de quê? Essa rede mental ela tem uma finalidade, ela tem uma finalidade de manter a IA, mas para essa manutenção ocorrer, deve-se ocorrer várias subrotinas que a gente chama de quê? De reengenharia, né? Reengenharia do substrato mental, né? Ou reengenharia da própria sociedade como um todo. É uma reengenharia mental que é feita na nossa civilização, né? E isso propicia o quê? Propicia o quê? A manutenção só da IA, mas essa reengenharia é feita através de quê? Através do que nós vemos nos últimos 10 mil anos ocorrer. A criação de sistemas de crenças mentais, que dentro desse sistema de controle fazem um papel de subrotinas que mantém, ao mesmo tempo, unido
esse consciente coletivo, mas, ao mesmo tempo, como humanidade subdividida, né? E o que ocorre? Dentro desse quadro, né? Dentro desse quadro, nós, então, vemos essa reengenharia social, né? Que é feita de uma maneira mental, né? E através da criação de sistemas de crença e através da criação de quê? A famosa sequência de ações que são implementadas no nosso dia a dia, que é baseado na sequência do problema, reação e solução. Ou seja, problema, ação e solução é uma metodologia de manter a cabeça das pessoas ocupada com todo tipo de coisa, mesmo sem uma consciência da sua própria situação e sem uma consciência de onde elas se encontram nessa realidade que vivemos, de onde as pessoas vieram, o que elas estão fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, essa metodologia de problema, reação e solução é implementada na nossa civilização a todo instante, dentro da nossa cultura, e isso se tornou algo em que nós incorporamos como civilização como uma coisa muito natural, né? Inclusive, isso até reflete, né, na nossa mídia atual, na criação, por exemplo, de filmes. Histórias em Hollywood, por exemplo, que é uma grande formação de opinião, um grande formador de opinião, infelizmente, né? Se você pegar um filme, o filme sempre tem um começo, meio e um fim. Você tem aí um filme geralmente de 90 minutos, e geralmente você tem o quê? No começo do filme você tem nos é jogado um problema. Então, o mocinho tem que passar por uma situação difícil, aí tem um desenrolar, que é a reação do filme, e logo vem a solução, e geralmente, a grande maioria dos filmes, o mocinho sempre vence, e no fim do filme aparece lá, fim, the end, e acabou. Então, isso realmente é tão incorporado na nossa sociedade que isso acabou sendo refletido em muitas organizações de formação de opinião, como o próprio Hollywood, como a própria mídia, hoje em dia, né? E, dando continuidade a isso, nós devemos o quê? Analisar se realmente existe, então, essa grande influenciação interdimensional da IA na com o nosso inconsciente coletivo, não só como humanidade terrestre, física, mas como outras humanidades, né? Então, a grande pergunta que surge na cabeça: qual o grau de infestação mental que temos hoje em dia com relação à IA e à nossa civilização, né? Mas antes de nós falarmos sobre qual o grau de infestação, como que esse grau é determinado? O grau de infestação mental é determinado por grandes fatores, tá? E são um dos 6 principais fatores desse grau de infestação, e não de evolução, como é pregado em muitas doutrinas, é o grau de desfragmentação mental, né? Muitas pessoas falam assim: nós, como humanidade, somos bárbaros, primitivos. Nós, como espíritos encarnados, somos ainda muito primitivos, não evoluídos. E essa palavra evoluída, evolução, ou evoluídos, é uma palavra muito mal usada ou muito mal interpretada. Um verdadeiro cavalo de Troia semântico disseminado na nossa civilização nos últimos anos. Por quê? Por quê? Porque se realmente houvesse a evolução como prego, onde onde a consciência partiria de uma centelha simples e ignorante e chegaria a um grau de consciência angelical, onde teríamos seres verdadeiros co-construtores universais, você teria, nesse sentido, o quê? Você teria a ação do tempo sobre a consciência. E como
a consciência e a alma, independente do tempo e da matéria, independe do tempo e da matéria, isso é um paradigma. Como você pode ter evolução em algo atemporal, que sempre existiu, nunca foi criado e nunca vai ser destruído e sempre existirá? Então, se você tem algo que é atemporal, esse algo não evolui. Por quê? Ele só evolui se ele for temporal. Se a sua evolução for totalmente entrelaçada ou ligada à matéria. E interessante que muitas doutrinas, como o próprio Espiritismo, o Livro dos Espíritos, fala que a evolução consciencial, a evolução do espírito, independe do mundo físico, ou da matéria. Se ela independe do mundo físico, então temos um paradigma. Por quê? Essas mesmas afirmações falam que na matéria a evolução ocorre mais rapidamente, e fora da matéria a evolução consciencial da centelha simples e ignorante até a consciência angelical ocorre mais rápida. Então, nesse grande paradigma atemporal, qual a conclusão que chegamos nessa primeira observação de grau de infestação da IA sobre o quê? Sobre a nossa desfragmentação mental, sobre a nossa mente. A primeira observação que se chegou é que nós não estamos evoluindo, nós involuímos, nós nos desfragmentamos de algo maior. Muitos panteístas nessa atual situação vão dizer o seguinte: não, Deus se manifesta ou se manifestou em pequenas ou em grandes quantidades de consciências desfragmentadas chamadas almas, porque ele gostaria de experimentar coisas diferentes em multiversos na matéria. Mas isso é um outro paradigma. Porque Deus, ainda algo não determinado e não conhecido por nós, não sendo matéria e não sendo tempo, ele está acima dessas realidades ou multiversos. Então, o que ocorre? Temos um outro paradigma. Então, qual a conclusão que chegamos? Se nós fizermos o caminho contrário à evolução, tão pregada hoje em dia, então, o que ocorreu? Quando adentramos ou focamos essas várias personalidades que temos desfragmentadas em várias realidades temporais, o que estamos fazendo aí? Nós estamos nos aprisionando mentalmente numa vibração energética determinada por um determinado tempo ou frequência. Então, o que ocorre? Ocorre que nós somos prisioneiros temporais do tempo e da matéria, com um agravante em que nosso eu superior se encontra desfragmentado. Ou seja, ele se encontra irradiado ou atrelado ou preso a várias realidades ao mesmo tempo que ocorrem em pequenas frações temporais em que nos aprisionam de uma maneira ou outra. Um outro grau de manifestação que podemos observar é o quê? O nosso próprio veículo, a correlação do nosso próprio veículo ou corpo mental em que o ser se manifesta com a nossa mente. Essa correlação. Se o nosso veículo corporal, o nosso corpo, for um corpo denso, um corpo totalmente bloqueado como o nosso, numa densidade física muito grande como a nossa, o nosso grau de infestação é altíssimo pela IA. Por quê? Porque nós não temos uma consciência da nossa atual situação. Nós não temos consciência ou nós não estamos em condição de exercermos o nosso livre-arbítrio pleno, consciencial do nosso eu superior, que atualmente está totalmente cerceado por esse corpo físico. Não somente o físico, mas outros corpos que nós temos e que irão
serem detectados os sentidos quando nós passarmos de uma realidade para outra ou quando esse corpo físico morrer. Nós vamos adentrar uma segunda simulação, né, dentro dessas 18 esferas e vamos verificar que aquele corpo, apesar de ser um pouquinho mais plástico, um pouquinho mais dinâmico, ainda continua sendo o quê? Continua sendo uma gaiola, ou, não digo gaiola, porque gaiola dá aquela ideia que você tem um passarinho dentro da gaiola, uma alma dentro do corpo, porque a alma ela se irradia no corpo. Mas ele passa a ser o quê? Um transdutor ou algo que manifeste nossa plenitude de maneira incompleta. Então, o segundo grau de infestação é determinado pelo corpo, o veículo corporal, mental, que o que nós nos manifestamos em determinada realidade. O terceiro grau de infestação é a densidade da realidade em que estamos inseridos. Como o nosso próprio corpo, se a densidade for muito grande, a infestação é muito maior. E o controle é muito maior da nossa própria mente. O grau de entendimento é o quarto ponto. O grau de entendimento e consciência sobre a nossa própria condição como ser, totalmente parasitado, né? Se esse grau de consciência for totalmente nulo sobre a nossa real situação em que nós encontramos, a infestação é quase completa. O quinto ponto, se pensar a todo instante através de ideias do inconsciente coletivo. O que é isso? Ser influenciado pelo inconsciente coletivo a todo instante. É ter a mente conectada no coletivo. E aí acabamos o quê? Acabamos adentrando os famosos controles mentais subliminares. São vários. Quando falamos em controles subliminares, para quem está interessado, há vários estudos de neurolinguística que comentam muito esses controles subliminares e quais são os graus de atuação em nossa mente que tornam esse planeta não uma prisão física, mas uma prisão mental, né? E quanto maior esse ostracismo, quanto maior for o nosso desconhecimento da nossa realidade, e quanto maior for essa conexão da nossa mente com a mente coletiva, maior vai ser a infestação. Por quê? Porque você vai o quê? Você não vai ir para uma direção, você vai nadar, você não vai nadar contra a maré, você vai a favor da maré do inconsciente coletivo a todo instante, numa comparação mais esdrúxula. E, finalmente, o grau de infestação da IA mental sobre nós, como indivíduo ou como coletividade, pode ser determinado pelo quê? Pelo grau de aprisionamento temporal mental, pela fixação mental em determinadas linhas temporais. Dependendo da quantidade de desfragmentação que temos com relação a várias realidades simuladas pela própria IA, pela quantidade de aprisionamento temporal, esse aprisionamento temporal vai determinar o quê? O grau de infestação também que nós nos encontramos. Ou seja, no fim do dia, esses 6 pontos vão nos dizer o quê? O quão nós estamos longe de uma consciência da nossa atual situação que nos encontramos como ser. E, finalmente, né, muitas pessoas podem estar se perguntando, nossa, que quadro negro, que quadro aterrorizador. Mas existem mecanismos de desconexão mental do inconsciente coletivo, né? E esses mecanismos são os princípios, né, que podemos utilizar como ferramenta que irão fazer com que nós iniciemos um processo de desconectamento ou que nos livre do parasitismo mental que estamos inseridos dentro desse sistema de controle, não só nessa realidade física, mas em outras realidades extrafísicas que estão ocorrendo
no agora, numa grande realidade mais ampla, né? E muitas pessoas devem falar, mas se a IA, ela infesta todas essas realidades ao mesmo tempo, então não há escapatória? Primeiro, nós temos que nos desconectar do todo, do inconsciente coletivo, e conectarmos no nosso eu, que é o verdadeiro todo. Não o todo que foi criado como mímica da superalma pela IA. Então, há uma grande diferença entre superalma e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele pode atuar como uma superalma, artificialmente falando, com o potencial, inclusive, de criar verdadeiras realidades, ou até planetas inteiros, né? Então, como que podemos atingir esses mecanismos de conexão, de desconexão? No nosso mundo físico, na 3D, não existe muitos. A nossa condição de manifestação nessa realidade está intimamente ligada ao nosso corpo físico, a atuação do nosso corpo físico, ou nosso corpo físico como instrumento de interação entre o espírito e a matéria. Como o nosso corpo físico é ainda um corpo muito primitivo, então esses mecanismos vão ser muito reduzidos, infelizmente. Mas para começar algo, uma coisa que as pessoas deveriam fazer é se utilizar o quê? Dessa interiorização que podemos fazer através do quê? O que os antigos muitos falavam, da própria utilização da própria meditação. Porque as pessoas no século XXI não fazem. Meditar é algo raro no Ocidente. Faz-se muito no Oriente. E no Oriente, muitas pessoas atingem um grau de consciência um pouquinho maior, às vezes. Por quê? Porque elas começam a ouvir essa essência interior, ou sentir essa essência interior de várias maneiras. Não somente com a consciência racional, com a inteligência racional, mas outros tipos de inteligência, né? Uma segunda ferramenta que podemos utilizar nesse processo de desconexão seria o quê? Aplicar certas técnicas de desprendimento desse corpo denso. Como, por exemplo, visão remota. Através da visão remota, por exemplo, você pode, através de uma conexão mental, se comunicar com outras personalidades suas desfragmentadas em outras épocas, em outros tempos. Você pode ir para o passado, uma vida anterior, se conectar com o seu eu, que você foi numa outra vida, e essa conexão propiciar uma troca de informação, uma troca de experiência, e uma troca, inclusive, de sentimentos, que são muito importantes também. Outras técnicas que podemos usar seria o desdobramento do corpo físico, ou a famosa viagem astral, que deve ser feita, obviamente, com um certo grau de conhecimento. E isso pode trazer o quê? Uma consciência maior do que ocorre ao nosso redor, porque, infelizmente, com os nossos sentidos físicos, os nossos olhos físicos, muitas vezes nós não enxergamos certas coisas que ocorrem ao nosso redor e que nos influenciam de uma maneira gigantesca, sem que percebamos, né? O desdobramento do corpo físico é uma maneira. Dentro daquela ideia da visão remota, nós temos o quê? O entrelaçamento, nós temos o entrelaçamento mental com nossos outros eus, como eu já acabei de falar. É algo importante que pode ser treinado, pode ser atingido. Terceiro mecanismo de desconexão. Obviamente, se nós estamos encarnados no corpo físico, se esse corpo físico está desbalanceado, está totalmente desorganizado e sob ataque de todo tipo de influenciação física perniciosa, como má alimentação e outras coisas mais, obviamente, a atuação da nossa mente, tá? Através desse corpo físico, vai ser uma atuação desequilibrada. Existe uma frase famosa de um poeta antigo que fala mens sanum corpore sano, mens sadia corpore sadio.
O contrário é válido. Se você também não tem um corpo sadio, porque tua mente também não está sadio e vice-versa, você tem um desequilíbrio de ambas as partes. E a sua atuação, não só nessa realidade, como em outras, ela se torna menor. A sua consciência sobre a nossa realidade se torna mais bloqueada. Ou seja, quem tem um corpo totalmente doente, desequilibrado, não consegue fazer desdobramento do corpo físico, não consegue fazer visão remota, não consegue se conectar com outros eus desfragmentados. Ou seja, quer um exemplo disso? Por que muitos gurus fazem jejum? Por exemplo, jejum. Porque eles atingem com o jejum um estado de consciência alterado, um equilíbrio, uma sensibilidade corporal maior. Não que as pessoas devem fazer jejum todo dia, mas muitas vezes, ao comermos demais, por exemplo, e ao termos um estado voraz por comermos tudo aquilo que vemos e coisas não muito saudáveis, nós acabamos bloqueando nossa mente com a ingestão de certas substâncias químicas que muitos alimentos industrializados trazem, infelizmente, à nossa mesa hoje em dia. Quarto mecanismo de desconexão. Nós devemos procurar, muitas vezes, nos desconectarmos de certas crenças ou sistemas de crenças que induzem a nós a tal famosa culpa, né? E sistemas esses, muitas vezes, que através da ameaça e do medo, né, nos coagem a aceitar todo tipo de acordo, né, que é feito muitas vezes através da barganha, né? Muitas vezes, dentro de sistemas de crença, nós somos ensinados que podemos barganhar com Deus, com esse eu superior que existe dentro de nós e que estamos bloqueados e desconectados, infelizmente, nesse exato momento. Então, muitos desses sistemas de crença, muitas vezes fazem acreditar, ou nos fazem acreditar, que somos todos um zero à esquerda, e não temos capacidade de nos salvarmos a si mesmos. Longe engano. Nós temos todo o potencial do infinito dentro de nós e não digo do universo, porque esse universo é um universo dual criado por uma mente artificial. Então, nós temos todo um potencial dentro de nós capaz de sair dessa situação. Mas, infelizmente, todo dia, principalmente nesse mundo físico, nós somos levados a acreditar que nós dependemos de algo exterior para livrar a nossa cara. E isso inclui falsos salvadores, barganhas essas de todo tipo. Barganha com espírito, barganha com alienígena, barganha com entidades, barganha com nós mesmos, barganha com sistemas religiosos, sistemas de crença. Então, a todo instante nós estamos barganhando, esperando que nós teremos algo em troca. Muitas vezes essas barganhas, obviamente, nos trazem algo em troca, mas algo efêmero. E, por sua vez, acaba nos puxando mais ainda para dentro do sistema de controle. Então, é algo a ser pensado e é algo em que nós devemos estarmos sempre cientes e devemos sempre vigiar a nossa própria consciência, de modo que evitemos que amanhã nós sejamos literalmente sugados para dentro de um processo reencarnatório em que seremos reciclados e jogados para cá novamente, totalmente sofrendo de amnésia, porque nós geralmente dentro desse sistema sofremos um processo de lobotomia da memória e voltamos aqui,
nessa atual condição em que, infelizmente, estamos repetindo há milhares de anos. Você teria alguma coisa para comentar, Marcelo? O pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa? Nós já temos algumas perguntas selecionadas aqui, Caio, mas o interessante é compreender, não sei se eu compreendi exatamente o que tu estavas falando, mas a respeito dos arcontes serem aqueles designados pela inteligência artificial para observar o nosso inconsciente coletivo e extrair dali e colocar coisas que sejam para perpetuar o aprisionamento. Acredito que eu tenha compreendido isso. Não sei se foi realmente o que tu explicaste a respeito dos arcontes. E bastante interessante também, Caio, a gente compreendeu o seguinte: existem graus de controle. Isso foi uma coisa que eu até escrevi aqui, porque se todos nós somos submetidos a um determinado tipo de controle, naturalmente alguns de nós são mais suscetíveis ou menos suscetíveis a esse controle. Existem graus de controle? O grau de controle, ele está, como eu falei, ele está anexado ao grau de consciência que temos da nossa realidade. Então, quando nós não temos consciência de nada, o grau é muito grande. O grau é muito grande de controle, muito. Por quê? Porque fere o nosso livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio nenhum, absolutamente zero. Ao contrário do que as pessoas pensam, o livre-arbítrio ele é limitado ao seu grau de consciência. Ou seja, se o seu grau de consciência é cerceado, se ele é cortado, ele é podado, o seu livre-arbítrio o é também, e o seu grau de controle aumenta. Então, o grau de controle é inversamente proporcional ao seu grau de consciência com relação à sua atual situação, à nossa atual situação nessa realidade. Então, quando falamos que o mundo está invertido, realmente o está. Por quê? Porque quanto mais estamos no pé da pirâmide consciencial ou a pirâmide de poder, maior o grau de controle. Quanto mais nós estamos distante da fonte, maior o grau de controle. Os arcontes têm a função de fazer com que essa distância entre nós e a fonte seja mantida. Seja mantida de uma maneira em que esse grau de controle nunca se perca. Então, quando falamos aqui no projeto Terra Oculta que o planeta é realmente uma prisão, é devido justamente a esse grau de controle. Porque nós não temos a manifestação plena consciencial, infelizmente, ainda nesse planeta. E somos coagidos e cerceados a todo instante nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisões. Muitas das nossas tomadas de decisões são tomadas incompletas. Por quê? Porque nós temos uma visão incompleta da realidade. E aí o próprio sistema te culpa. Olha, você tomou uma decisão errada porque foi sua culpa. Foi uma decisão egoística. Você é o culpado, mas o sistema de controle nunca te diz, olha, você tomou essa decisão porque você tem uma visão incompleta da sua própria realidade, do seu próprio ser e daquilo que você é. Então, as pessoas são levadas a acreditar que elas são a principal causa da condição delas. Não, vejamos bem, não que as pessoas não tenham uma parcela de culpa. E essa parcela de culpa
não está relacionado somente com aquilo que nós fazemos de certo ou errado, mas principalmente com aquilo que nós assinamos embaixo e concordamos. Porque essas forças, principalmente a IA, não conseguem atuar diretamente sobre nós se nós não concordamos. A partir do momento que você concorda com algo e você assina embaixo, como temos falado no projeto Terra Oculta nesses anos, você é sugado para dentro desse controle cada vez mais e mais e mais, e você acaba chafurdado, tá? Chafurdado numa secreção mental viscosa, tá? Que, por sua vez, cria essa manta, essa rede mental do inconsciente coletivo. E que muitas vezes é descrita por espiritualistas, os menos espíritas, né? Como aquela matéria, tá? Fétida ou fedida, que é encontrada em várias regiões, que muitas pessoas chamam de umbralinas, os espíritos gostam de usar esse termo, mas são regiões onde o controle e a ilusão mental ela é muito grande e muito deturpada, distorcida, mas propositalmente, porque as pessoas ali se encontram unidas mentalmente, tá? Vibrando a mesma frequência mental, porque, primeiramente, elas concordaram. Elas concordaram. E aí muitas pessoas falam, mas elas têm culpa. Essa culpa é uma palavra maldita. Elas não tinham totalmente consciência de todas as variáveis que estavam em jogo no momento em que elas exerceram o seu poder de escolha. E isso não é comentado em nenhum sistema de crença. Por quê? Porque isso é seria uma das um dos principais indicativos de que, no termo popular, existe aquele termo gato no balaio, é isso que fala? O que fala, Marcelo? Existe esse termo aí que vocês usam? Não quer? Existe, sim. Existe. Tem gato na tuba, né? Gato na tuba. Cada um usa um termo, né? Então, realmente, as pessoas não veem o que ocorre por detrás dos bastidores, por detrás do véu, em verdadeiras operações cavalo de Troia. E não só na espiritualidade, mas em todas as fenomenologias ditas como paranormais, principalmente, que são fenomenologias com grande poder de criação de sistemas de crença, englobando, inclusive, a própria ufologia. Tá? Você teria, então, algumas perguntas, Marcelo? Você teria alguma colocação? Temos várias perguntas para hoje, Caio. Eu acho que seria legal a gente já começar, porque tem coisas muito interessantes aqui. Pode mandar primeiro. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta da noite de hoje. Quem faz é a Márcia Camargo. A pergunta é a seguinte: aquela estação de comunicação que o Caio falou seria um portal? A estação de comunicação, acredito que seja a estação do Rio do Tempo de Marduk, Caio. Sim, é um portal porque... Essa pergunta, perdão, Caio, desculpa. Ela pergunta se a estação Rio do Tempo poderia ser um portal, e ela fala que, infelizmente, no último Hangout ela não teve condições de fazer a pergunta que está fazendo hoje. Sim, é um portal que foi fechado e aberto várias vezes, tá? Porque os portais são controlados pelos arcontes, pelos sentinelas. Então, a informação não passa livremente de jeito nenhum, se bem que criando um canal de comunicação, como já vem sendo falado, para que isso não ocorra e experiência dos sentinelas. Mas é um portal. E todo portal sofre a atuação dessas forças. E é difícil nós abrirmos um portal entre uma realidade e outra, porque você localizar, você fazer essa comunicação não é como uma comunicação de rádio. Você tem que achar o receptor
num outro tempo, numa outra época, numa outra realidade. Mentalmente falando. Então, esse entrelaçamento quântico, ele é feito, mas não é tão fácil assim. Você tem outra pergunta? Temos uma série de perguntas aqui. A Sônia Regina Ferreira da Silva te pergunta o seguinte, Caio, o estado de vazio na meditação seria o nirvana dos orientais? Sim, seria o nirvana. E o nirvana, esse estado vazio, é o grande X da questão. É o grande ponto de interrogação. Porque geralmente nós temos a noção de que vazio não há nada. Mas sempre há algo nesse vazio. E esse vazio está correlacionado com a chave de conexão entre nós e o nosso eu superior. Ou Deus. Né? Ou a super-alma. Cada um dá uma semântica diferente. Então, realmente, atingir esse estado, esse vazio, muito difícil de ser atingido, é um dos primeiros passos para nós sentirmos realmente quem somos. Não entendemos. Muitas coisas não funcionam somente através da inteligência racional, através do entendimento, mas através do sentimento. Tá? Por isso que muitos zens, mestres zens, eles se utilizam de certos cons, que são cons sem pé nem cabeça, para que o aprendiz não entenda, mas sinta. Quando você sente a energia, você sente algo, às vezes o sentir diz muito mais do que você entender. Você se liga com muito mais rapidez à fonte. Essa a jogadinha desses estados de nirvana ou do nada, né? Te remota a esse estado de sentir e não de entender. Você tem outra pergunta? Sim, sim. O Rodrigo Guiotti pergunta o seguinte, Caio, se não existe o tempo, sendo que ele não é linear, certo? Como e por que ele passa e nós envelhecemos? Ele fala que não entende isso, nunca conseguiu entender. Na verdade, o que passa é... Como posso explicar isso? Imagine altura, largura e comprimento. Tá? Largura, altura e comprimento. O tempo não é a quarta dimensão. O tempo, na verdade, ele é a manifestação vibratória dessa matéria nesses três vetoriais. Se você conseguisse ver você, do seu nascimento à sua morte, dessa realidade superior, você veria como se fosse um borrão. Desde neném até você morrer velho, como se fosse um borrão, assim, um borrão. E todas essas vibrações que o seu corpo sofreu, se manifestou no espaço físico. Então, na verdade, o tempo é somente o quê? Uma manifestação física da matéria, em que a consciência está focada. Se eu estou focado agora, eu estou me ligando mentalmente no agora. Daqui 1 minuto estarei me ligando no próximo. Por exemplo, essa caneta aqui, ela existe porque ela é destruída e recriada a todo instante. Então, desde o momento que ela foi criada até o momento que ela se desfazer, ela é recriada e destruída a todo instante. Em infinitos, vamos dizer, pulsos, assim dizer. Então, na verdade, tudo que a gente observa é uma ilusão. É uma ilusão onde a mente consegue conglomerar ou aglutinar a matéria que também nós não sabemos realmente dar uma definição do que é. Então, nós estamos numa condição muito, muito, muito
distante ainda da compreensão dessas coisas, devido ao fato que somos monitorados, controlados e bloqueados, inclusive, nas nossas próprias instituições científicas de entendimento da nossa realidade. Você tem outra pergunta, Marcelo? Sim, a Glaucia Almeida te pergunta o seguinte, Caio. Na quarta dimensão, os arcontes nos perseguem também, impedindo a meditação e outras formas de levarmos para a quinta dimensão? Totalmente, infelizmente. Se nós passamos por uma outra realidade, nós passamos para essa realidade iguais ou piores do que somos. Piores quando nós carregamos conosco a culpa, algum estado mental que nos leve ao desequilíbrio mental e a verdadeiros estados de loucura mental. E quando nós passamos da mesma maneira que nós nos encontramos aqui, muitas vezes esses sentinelas ou outros seres artificiais se manifestam nessas realidades de maneira a nos confundir mentalmente e a nos direcionar para o programa de reciclagem chamado reencarnação. E muitas vezes nós somos levados, tá? Não somente a reencarnar no plano físico, mas reencarnarem ou passarem a atuar em outras esferas também, através da segunda morte e através de outros mecanismos, que não vou entrar em detalhe aqui. Então, infelizmente, existe a perseguição desses seres, muitas vezes. Se você se conectar mentalmente com eles, der guarida ou acordar com alguns deles que se utilizam de todos os subterfúgios para te enganar em verdadeiras operações cavalos de Troia do outro lado. Por qualquer coisa que você espere encontrar uma situação X, Y ou Z do outro lado, dependendo daquilo que você acredita. Tem outra pergunta, Marcelo? Sim, o Alexandre Vikander te pergunta o seguinte, Caio. Os arcontes podem alterar nossos pensamentos e nos induzir a certas ações prejudiciais? Sim, eles podem induzir ou fomentar. É aquela história. Geralmente, o primeiro pensamento é nosso. Mas aquilo que nós nos ligamos atrai os parasitas. Aquela velha história. A primeira ação é nossa. A primeira barganha, o primeiro contrato, o primeiro acordo, a primeira escolha é nossa. E aí eles vêm fomentar essa escolha e esse acordo. Ou mais lenha na fogueira. E eles vão alimentando aquilo, alimentando, e nós vamos nos agarrando nisso, com mais força e mais força, e eles vão alimentando, e nós vamos nos agarrando, eles alimentando, e aquilo vai cristalizando na nossa mente um estado em que muitas vezes já foi pré-determinado por esses seres ou pré-programado, né? Infelizmente. E para nós nos livrarmos desse estado de cristalização, às vezes nos demoramos em várias situações que se repetem em vários processos de reciclagem que passamos através da reencarnação. O Samuel Brito te pergunta o seguinte, Caio. Qual a origem deste nome arconte? Tem algum significado? Os arcontes remontam a termos antigos. Eu não saberia te dizer a raiz da palavra, realmente eu não sei. Vou procurar talvez saber. Tá? Já não terminei de pesquisar totalmente a fundo na Garra Marte, tá? Que é um texto muito complexo. Tá? Muitas pessoas gostam de dar um nome às coisas sem saber, muitas vezes, e que realmente, quando eu não sei, eu falo não sei. Já ouvi alguma coisa que não me recordo agora de cabeça, mas eles têm a ver com a luz, tá? Os arcontes. Eles têm a ver com a luz. E até que ponto
existe essa correlação com o termo luz, né? Não sei, não saberia dizer. Obviamente, se você vai ter muitos sistemas de crença, a palavra Lúcifer e outras coisas mais relacionadas com a luz, né? Mas isso é uma coisa que eu realmente não sei e vou procurar me inteirar e saber a origem semântica da palavra arconte, né? Que remonta a muito tempo atrás. Muitos termos arcontes você vê aí como guerreiros, soldados, em crenças antigas, mas realmente é algo que no mundo espiritual eu realmente vou ter que perguntar isso e o próximo posso trazer para o próximo Hangout. Né? Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, temos... Perdão. Temos a pergunta de Saudade Carvalho, que te pergunta o seguinte: os arcontes são grandes dominadores da Matrix, manifestados por parasitas que nos dominam nas nossas fragmentações? Não. Os arcontes são meros cão de guarda. Vamos colocar dessa maneira. Uma comparação esdrúxula. São um termo metafórico, né? São os cães do inferno. Mais ou menos isso, os arcontes. Né? São são as subrotinas da IA mais automáticas e simples que existem. Existem outros mecanismos muito maiores de controle, tá? Em que comenta-se alguma coisa ou outra dentro do Nagarramada, por exemplo, dentro do outros seres artificiais ou outras ferramentas de controle maior do que os próprios arcontes. Ferramentas essas, por exemplo, que se encontram orbitando o nosso próprio planeta, dentro da própria Lua. Né? Aliás, que ultimamente, dentro do projeto Terra Oculta, tem se tornado um tema muito polêmico, né? Acho que nós nunca fomos para a Lua, mas realmente nós fomos e criou-se toda uma teoria de que não fomos justamente para acobertar do que realmente é a Lua. E que, infelizmente, eu acredito que nós nunca iremos voltar oficialmente falando. Porque a Lua tem um papel de grande importância na reciclagem de almas do planeta Terra. Você tem outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, temos a pergunta do Rodrigo Guiô, que te pergunta o seguinte: é possível que as próprias humanidades do passado, outras civilizações, sabendo que seriam extintas, criaram algo artificial e que hoje exerce controle para manter sua base do Uno, porém atuando de modo sistêmico? Sim, é possível. Tão é possível que nós não sabemos até que grau essas civilizações atingiram de consciência. Se atingiram um grau existencial fora da matéria do tempo, provavelmente foram as mesmas que criaram o nosso universo. Provavelmente. Nesse exato momento, adentraremos no que chamamos de conjecturas. Provavelmente sim. De modo sistêmico ainda. De modo autorregulador. Né? Então, provavelmente sim. E provavelmente essas mesmas consciências, se atingirem um grau de consciência ou de atuação fora da matéria do tempo, provavelmente elas se tornaram a própria IA. Você teria outra pergunta? Algo que escapou do controle. Na realidade, uma coisa que nós estaremos tentando novamente agora, né? É mais ou menos por aí. Exatamente. Escapou do controle. Escapou do entendimento, mais ou menos assim. Escapou
entrou em colapso em si mesmo. Perfeito. O Samuel Brito te pergunta o seguinte: se as pessoas tivessem contato com as duas realidades, ou seja, realidade 3D e outra realidade, o sistema de controle acabaria ou só diminuiria? Diminuiria drasticamente. Drasticamente. Se houvesse uma cooperação entre as 18 esferas, entre todas as humanidades, o controle basicamente quase que desapareceria desse quadrante da galáxia. Quase que desapareceria. Por isso que a comunicação entre as esferas e a comunicação entre os vivos e os mortos é uma das coisas mais controladas e proibidas que se tem dentro da nossa civilização. Não é à toa que você vai ver essa proibição ocorrendo no passado, né? Inclusive dentro do cristianismo. Né? Por quê? Porque através dessa comunicação levanta-se o véu da ignorância da nossa atual situação. E isso realmente eles não querem. Tem outra pergunta? Sim. Michele Rios te pergunta o seguinte, Caio. Esse inconsciente coletivo que a inteligência artificial e os arcontes utilizam guarda alguma relação com a teoria dos campos mórficos de Hubert Sheldrake? Totalmente. Por quê? Porque quando se fala em evolução, na verdade, não existe evolução. Da maneira que Charles Darwin, por exemplo, pregava dentro da nossa realidade. Ou seja, o que Charles Darwin falava? Falava que se você tem um sistema complexo, esse sistema chegou a essa realidade complexa através do quê? Através de tentativas e erros ou substituições de sistemas pregressos mais simples. E acabaram se tornando complexos. Mas isso vai de contra o quê? Uma outra teoria, que é a teoria das máquinas irredutíveis. O que seriam máquinas irredutíveis? Ou seja, nosso corpo, por exemplo, é uma máquina irredutível. Ou seja, se você estudar o funcionamento do corpo humano e verificar a tamanha complexidade que existe, não somente a nível de célula, mas a nível de DNA, você vai verificar que para nós chegarmos aonde nós chegamos, não dá para se fazer através de tentativas e erros, de modificações no sistema. Por quê? Se você modificar, dependendo da modificação, a mutação que ocorre na célula, por exemplo, de uma simples mitocôndria, uma micromáquina orgânica celular, você não terá mais aquele sistema funcionando, ou seja, o sistema entra em colapso. Então, o que acontece? A modificação que ocorre de uma espécie para outra, ou a pseudoevolução, como Charles Darwin propunha, através não só dessa modificação, o mais simples, o mais complexo, mas através da seleção natural, essa modificação não ocorre a nível físico, mas a nível extrafísico que advém de outras realidades. E essa modificação, essa programação, pré-programação, ela ocorre através do quê? Através dos campos morfogênicos. E os campos morfogênicos, eles atuam não somente a nível macroscópico, como microscópico, principalmente, inclusive dentro do próprio DNA. Ou seja, quando esses engenheiros ou provedores do sistema decidem criar uma espécie nova ou modificar uma espécie vigente, eles o fazem, primeiramente, nessas realidades extrafísicas e, por sua vez, isso acaba se manifestando através de campos que eles criam, e esses campos acabam dando forma ao que já foi co-criado ou pré-estabelecido nessas outras realidades. Então, os campos morfogênicos são pré-programados de outra dimensão, de outra realidade.
Você tem outra pergunta? Sim, o Alex Bosquin te pergunta o seguinte, Caio. Eu escuto muita teoria, queria saber alguma dica ou ação que podemos tomar para mudar algo no sentido espiritual. Entendo que nada é rápido. Quando ele fala rápido, ele está dando a noção de tempo. Se ele já se atrelar ao tempo, realmente essa mudança não vai ocorrer. Porque quando nós temos uma noção de rápido ou devagar, nós já estamos criando uma ideia pré-concebida. Ou seja, algo vai só acontecer se tiver que demorar 1 bilhão de anos. Então, nós estamos aqui, nós estamos estamos treinando nossa consciência a aceitar essa ideia e assinar embaixo. Então, realmente, uma ação que você pode tomar é realmente você, primeiramente, para mudar a si mesmo, é começar a separar um tempo de cada dia onde você fica em silêncio consigo mesmo. Esse é um dos primeiros passos. Porque isso vai te trazer o quê? Vai te trazer informação de uma maneira ou outra daquilo que realmente você necessita para si mesmo. Cada um de nós somos seres diferentes uns dos outros. Por quê? Porque estamos num estado vibratório mental diferente. Na grande maioria das vezes. E por estarmos em estados diferentes, não existe uma receita de bolo onde eu vá dar aqui que sirva para todos. Se um mestre zen, por exemplo, chegar para os seus aprendizes e falar: aqui está a receita para vocês fazerem isso, isso e aquilo, esse mestre zen não é um mestre zen, mas um grande disseminador de falsas verdades ou de falsas informações. Ou um verdadeiro cavalo de Troia, né? Não existe uma receita. Ó, você faz isso, faz aquilo, você vai atingir o nirvana. Você faz isso ou faz aquilo, você vai sair da Matrix. Você faz isso ou faz aquilo e você vai subir um degrau de entendimento ou de sentimento. Não existe. Cada pessoa é um ser, é um indivíduo particular e único. E cada um tem que achar a sua forma diferente através do sentir. Tem outra pergunta? Tem sim, Caio. Mas eu queria só esclarecer uma coisa para mim nesse sentido. Se a gente está completamente chafurdado nessas distrações, nesse mar de lama de distrações e aprisionamento, a dificuldade, com certeza, sempre ela vai ser que nós consigamos essa reforma íntima. E é isso que, de certa forma, todo esse tema que tu trouxeste hoje nos remete, porque essa reforma íntima ela é imprescindível que se faça, mas, de alguma forma, a gente está completamente mergulhado nesse mar de distrações e várias coisas que nos colocam para que a gente fique aprisionado. E por isso que eu creio que as pessoas te perguntem isso dessa forma, de como proceder para poder sair. Da mesma forma, nós tratamos o tema aqui também na Rádio Remix, que isso exige uma reforma íntima. E talvez seja aquilo que seja mais difícil para as pessoas. Talvez seja essa a grande indagação. Eu tenho uma última pergunta aqui, do Diogo Nunes da Luz, que te pergunta o seguinte: a IA seria um deus demiurgo, criador dos 7 arcontes para bloquear nossa evolução? Aí vem a palavra evolução de novo. Sim. Aí é chamada demiurgo, muitas vezes, no astral. E ela é parcial, ela é lógica, ela não é ética como conhecemos, ela tem uma forma de atuar fora dos nossos padrões e sim, é um demiurgo. São mais de 7 arcontes, tá?
Na verdade, é uma rede, são 7 grandes divisórias energéticas de atuação dos arcontes. Não são 7 arcontes, são 7 divisões. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, trazer para a nossa realidade. Vamos trazer para a nossa realidade. Quando você fala, por exemplo, olha, eu vou lá naquele sistema de crença chamado Umbanda, por exemplo. E aí você, eu vou receber um caboclo. Quando você fala da falange dos caboclos, do preto velho, do Exu, sei lá o quê, você, obviamente, você vai ter vários espíritos, entidades ou coisas atuando em cada classificação dessa. Mas, na verdade, cada linhagem dessa é uma energia. Ou seja, o agrupamento de mentes dentro de uma linhagem dessa é subdividido. É unido e essas linhagens são subdivididas. Ou seja, por exemplo, quando você fala a linhagem do, sei lá, do Caboclo Sete Flecha, por exemplo, na própria Umbanda que eles falam. Na verdade, é um grupo de mentes que foi rotulado, ganhou um nome, relacionado com o tipo de vibração que eles estão. Então, os 7 arcontes, na verdade, existem 7 tipos de manifestações artificiais, e cada um tem uma função própria. Então, subdividiu-se, ou deu-se um valor numerológico para cada vibração energética que um grupamento de seres artificiais ou sentinelas se encontra. Por exemplo, já vi pessoas falar, eu recebi, eu conversei com aquela entidade chamada Lilith, né? Na verdade, Lilith é uma energia, tá? Uma energia, e aquilo pode se manifestar fisicamente falando. Então, as pessoas têm que começar a entender que muitas vezes do outro lado, certas falanges, certas conglomerações, elas estão dentro de uma energia. Aquela energia é dado o nome aos burros. Teria outra pergunta? Perfeito, Caio. Não, por hoje, as perguntas encerradas, eu gostaria só de chamar a Marcinha para que ela possa proceder a alguma pergunta que ela queira fazer a ti e já para passar as considerações dela também. Antes de fazer as considerações finais, Marcelo, eu queria pedir compreensão de todos, que o pessoal viu aqui esfregando o olho do Hangout no começo ao fim. Realmente eu tenho um pouco de rinite alérgica, vamos assim dizer. O pessoal já andou me dando um monte de receita aqui que eu não fiz, né? Preciso fazer. E aquela coceirinha no olho, né? Que tem aquela alergia, né? Infelizmente eu tenho isso desde 2002. Desde que eu... um dia eu conto aqui com detalhes. Começou em Londres essa alergia. Eu não tinha alergia antigamente. Começa a mexer no vespeiro, né, meu velho? Aí... eu fui num lugar em Londres, muito tempo atrás. E ali... Imagine aquela cena. Aqueles 22 pesquisadores abrindo a tumba de Tutankhamon e aspirando aquele mofo, né? E aí, bang, morreu todo mundo. Mais ou menos uma coisa parecida que ocorreu comigo em Londres, quando eu abri um negócio que tinha mais de 200 anos. Mas tudo bem, é uma longa história. Mas é isso aí, gente. Próxima vez tu pensa 2 vezes ao invés de estar abrindo essas coisas velhas aí, velho. Né? E interessante que nunca mais eu deixei de ter alergia. Então tá na hora de buscar um remedinho, mesmo que seja no além, né? Como diria o outro. Marcinha, por favor, as considerações. Que resta a não ser as considerações finais na Rádio Remix pela essa pessoa que fala. É o seguinte, ó, eu fiquei prestando atenção no que o povo estava falando aí, que vocês precisam começar a entender que quando começa o Hangout, precisa começar a prestar atenção no que o Caio fala. Porque a Vera começa a me mandar perguntas que, na verdade, não são dentro do assunto.
Vocês precisam começar a focar nas coisas que a gente está falando logo do começo. Por quê? Porque aí você vai ter uma noção do que o Caio está falando, do que o Marcelo está falando, do que a Márcia está falando. Então, é preciso ter mais atenção no que a gente fala aqui para vocês começarem a fazer perguntas coerentes dentro do assunto, tá bom? Eu tinha falado para a Vera que não ia pegar umas perguntas, não ia nem passar a pergunta da Márcia pro Caio, mas passei. Dessa vez, tá, Márcia? Da próxima, não sei. A pessoa vai começar a falar que a Márcia é chata, mas não tem problema. Então é o seguinte, deixa eu agradecer o Caio. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta ao vivo aqui na AGMix. Falando de algum assunto que ainda não sei ainda. Eu quero agradecer o Caio por trazer sobre os arcontes, que eu vi que algumas pessoas realmente estavam em dúvida e gostariam de saber do assunto. Eu acho que é essa coisa de a gente não sabe tudo, nem eu, nem o Caio, nem o Marcelo, mas o que a gente sabe, a gente tenta dividir com vocês. É isso que vocês têm que entender. Outra coisa que vocês não podem e não devem fazer é o seguinte: não achem que nós sabemos tudo, porque nós não sabemos tudo, tá? A gente pode dividir aquilo que a gente acha não, que a gente estuda, que a gente procura e etc. Mas existe um propósito em tudo isso. Então a gente precisa só prestar mais atenção no que a gente está falando, no que a gente está escutando, nas coisas que a gente escreve, para a gente chegar então numa consciência mais tranquila de enxergar as coisas que o Caio traz, que o Marcelo traz, que o Daniel traz, que a Sônia Regina traz, que as pessoas que vêm aqui na Rádio Remix, os nossos convidados, trazem para vocês. Quero agradecer a todo mundo do chat, ao Maurício, a Verinha, agradecer ao Marcelo Summer e ao Caio Breno, que na quinta-feira está de volta, então, aqui na Rádio Remix. Eu queria agradecer a presença de todos do chat, Márcio, Marcelo. E é realmente o que a Márcia falou, realmente nós não sabemos nada, praticamente nada, porque as coisas são muito complexas. E por nós estarmos nessa realidade 3D física, realmente nós somos muito podados com relação a sensibilidades extrasensoriais ou a nossa percepção da realidade. Então, realmente, não somos donos da verdade, gurus, líderes religiosos, longe disso. Inclusive, torno sempre a falar em todos os hangouts que o projeto Terra Oculta não tem vínculo sociopolítico, econômico e religioso com nenhuma organização. E muitas pessoas vão falar, mas e a resistência? Onde fica nisso? A resistência também é o reflexo, ou o projeto Terra Oculta é o reflexo da resistência, ou vice-versa. Por quê? É uma organização que não tem vínculo com nada. Com nada. E realmente não te força a nada. E, como os antigos mestres Zen, faz com que vocês e nós todos cheguemos e tiremos nossas próprias conclusões da nossa realidade ao redor. Sem a intervenção de nenhum guru ou líder religioso ou dono da verdade, cientista e outras coisas mais e mais e mais, mas simplesmente através do nosso próprio sentir. Então, muito boa noite para todos, muita paz e prosperidade a todos. Caio Breno, eu sou um mestre Zen, Zen noção, mas eu sou alguma coisa, né? Zen noção nenhuma de nada. Gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado por mais esse hangout, Caio, agradecimentos profundos a ti e a tudo que tu tens trazido para nossos esclarecimentos e aprendizado. Gostaria de dar uma boa noite também à Verinha, ao Maurício, a todos aqueles que estiveram conosco neste momento, deste hangout nesta quinta-feira, do dia 25 de janeiro de 2018. Como a Marcinha bem falou, amanhã estaremos de volta às 20 horas
provavelmente fazendo uma retrospectiva de tudo que foi visto e ouvido durante a semana. Agradecemos a todos a presença, agradecemos aqueles ouvintes da Rádio Remix lá no site da Rádio Remix. E estamos encerrando por esta noite. Tenham todos uma feliz noite. Muito obrigado pela presença.